Você não vai acreditar no que realmente acontece dentro das maiores fazendas de ovos do mundo. E não estamos falando de pequenas criações no interior, com algumas dezenas de galinhas soltas no quintal. Estamos falando de operações industriais que produzem milhões de ovos por dia. Estruturas que funcionam como cidades autônomas, com logística própria, controle sanitário rigoroso e sistemas tão precisos que, em muitos casos, a intervenção humana é mínima. O mais surpreendente é que tudo isso funciona seguindo uma lógica que contraria completamente o que a maioria das pessoas imagina sobre a criação de animais em larga escala. Até o final deste vídeo, você vai entender por que essas operações movimentam bilhões de dólares todos os anos, e como o caminho entre uma galinha e o ovo que chega à sua mesa envolve tecnologia, estratégia e uma cadeia de decisões que quase ninguém conhece. A primeira coisa que choca qualquer pessoa que visita uma dessas fazendas é o tamanho. Imagine um complexo que ocupa centenas ou até mais de 1.000 hectares contínuos. Dentro desse espaço, existem galpões altamente tecnificados, áreas abertas extensas, centros de processamento, laboratórios de controle sanitário, unidades de armazenamento e sistemas de logística que parecem funcionar sozinhos. Em países como Estados Unidos, Brasil e Holanda, algumas dessas operações empregam centenas de pessoas apenas para manter o fluxo constante de produção. Mas o número mais impressionante está na escala. Apenas nos Estados Unidos, a produção anual ultrapassa 100 bilhões de ovos. A China responde por cerca de 40% de toda a produção global. São números que dificilmente cabem na cabeça, mas que mostram o tamanho real da indústria por trás de um alimento que quase todo mundo consome diariamente sem pensar duas vezes. E tudo isso não começa com galinhas adultas andando pelos galpões. Começa meses antes, em laboratórios de seleção genética. As empresas que dominam esse mercado não trabalham com aves comuns. Elas desenvolveram linhagens específicas ao longo de décadas de cruzamentos seletivos. Cada linhagem é projetada para um objetivo claro: máxima produção de ovos, resistência a doenças, melhor qualidade de casca ou eficiência alimentar. Uma galinha comercial de postura moderna consegue produzir mais de 320 ovos por ano. Meio século atrás, esse número seria considerado absurdo. Isso não aconteceu por acaso. Foi resultado de uma seleção artificial extremamente refinada, onde apenas as aves mais produtivas e estáveis passam seus genes adiante. Quando os ovos férteis chegam aos centros de incubação, o nível de controle já impressiona. A temperatura é mantida entre 37 e 38 graus Celsius, com precisão quase cirúrgica. A umidade é ajustada automaticamente por sensores que monitoram o ambiente a cada minuto. Os ovos são virados mecanicamente 2 ou 3 vezes ao dia, simulando exatamente o comportamento de uma galinha chocando naturalmente. Após cerca de 21 dias, os pintinhos nascem, e nesse momento, a fazenda já sabe qual será o destino de cada ave. As fêmeas seguem para a produção de ovos. Os machos, que não botam ovos e não crescem rápido o suficiente para a produção de carne comercial, são eliminados logo nas primeiras horas de vida. Esse é um dos pontos mais controversos da indústria e uma das principais críticas éticas ao modelo atual, um aspecto raramente mostrado em documentários populares. As galinhas de postura passam as primeiras semanas em ambientes aquecidos e totalmente controlados. Elas crescem de forma mais lenta do que frangos de corte, porque o objetivo não é peso, e sim longevidade produtiva. Quando atingem a idade correta, são transferidas para os galpões de produção. E aqui começa uma parte que muita gente desconhece. Nem todas as operações utilizam o mesmo sistema. Existem fazendas com gaiolas enriquecidas, que permitem mais movimento. Outras adotam criação no chão, com circulação livre dentro do galpão. E há sistemas em que as galinhas passam parte do dia ao ar livre. Cada modelo atende a um segmento específico do mercado. Ovos de galinhas soltas ou caipiras podem valer 2 ou até 3 vezes mais do que os convencionais, dependendo da certificação e da região. Se você é membro do canal, já sabe que aqui a gente mostra o que quase ninguém mostra. Se ainda não se tornou membro, vale considerar. Além de conteúdos exclusivos, você entra numa comunidade focada em agronegócio real, economia rural e bastidores da produção de alimentos. O botão está aqui na tela. Mas vamos seguir,
porque a parte mais estratégica ainda está por vir. Dentro dos galpões, a alimentação não é custo, é engenharia aplicada. Cada fase da vida da galinha recebe uma dieta específica, formulada por nutricionistas especializados. Milho, soja, minerais e vitaminas são combinados em proporções exatas. O cálcio, por exemplo, é ajustado com precisão para garantir cascas firmes. Sem cálcio suficiente, o ovo quebra no transporte. Sem proteína adequada, a produção cai. Cada grama mal calculada vira prejuízo. A coleta dos ovos é outro ponto crítico. Nas fazendas mais modernas, tudo é automatizado. Esteiras transportam os ovos dos ninhos até os centros de classificação sem contato humano. A velocidade é essencial. Quanto mais tempo o ovo permanece no ambiente, maior o risco de contaminação ou microfissuras. Em operações gigantes, a coleta acontece várias vezes ao dia. Cada ovo passa pelo processo de candling, onde uma luz intensa revela rachaduras invisíveis e defeitos internos. Depois disso, os ovos seguem para lavagem, secagem e classificação por peso e qualidade. Máquinas modernas analisam milhares de ovos por hora. Os que não atendem ao padrão visual do varejo não são descartados. Eles viram ovo líquido ou em pó, usados pela indústria alimentícia. Até as cascas são reaproveitadas como suplemento de cálcio. Na prática, nada é desperdiçado. A gestão sanitária talvez seja o aspecto mais impressionante de tudo isso. Uma fazenda com milhões de aves é um risco epidemiológico enorme. Uma doença fora de controle pode destruir a operação inteira em dias. Por isso, os protocolos são quase militares. Vacinação rigorosa, áreas desinfetadas entre ciclos, acesso controlado e protocolos de higiene que lembram hospitais. E aqui entra o detalhe que separa as fazendas que sobrevivem daquelas que dominam o mercado. As operações mais lucrativas não veem a galinha como uma máquina de ovos. Elas a tratam como um sistema biológico complexo. Saúde, alimentação, ambiente e nível de estresse impactam diretamente o lucro. Pesquisas mostram que galinhas menos estressadas produzem por mais tempo e com mais consistência. Desacelerar, nesse caso, muitas vezes gera mais dinheiro no longo prazo. O ciclo produtivo de uma galinha dura entre 12 e 18 meses. Depois disso, a produção cai. A ave pode ser vendida para carne processada ou mantida por mais um ciclo, dependendo da estratégia. O ponto central é simples: tudo gera retorno. Nada entra na fazenda sem uma lógica econômica clara. Hoje, o mercado global de ovos movimenta mais de 150 bilhões de dólares por ano. No Brasil, a produção já ultrapassa 50 bilhões de ovos anuais, colocando o país entre os maiores produtores do planeta. E a tendência é de crescimento contínuo. Amanhã, quando você pegar um ovo na geladeira, dificilmente vai imaginar que por trás dele existe uma cadeia que envolve genética avançada, automação industrial, protocolos sanitários extremos e decisões estratégicas tomadas meses antes da galinha nascer. É uma indústria que funciona como fábrica, mas depende totalmente de um ser vivo. E é exatamente essa contradição que faz dela uma das operações mais complexas e lucrativas da economia rural global.